Olá meus amigos, nessa videoaula nós vamos falar de uma das condições que talvez seja uma das mais delicadas na convivência ali entre os funcionários de uma organização, mas que seja determinante para garantir uma boa convivência e por isso acaba representando aí também uma das responsabilidades da área de gestão de pessoas, especificamente sobre os aspectos comportamentais ali dos funcionários, que representa justamente o processo de comunicação. Você pode pensar apenas, bom, as pessoas precisam conviver, a gente tem aqui uma organização, um contexto de trabalho, as pessoas têm que saber como que elas vão estabelecer as suas interações, como que elas vão garantir uma boa convivência nesse contexto, até porque elas têm um objetivo a ser cumprido, elas precisam entender ali o trabalho a ser feito, né? Todo mundo tem esse comprometimento, só que não, né? Justamente porque nós estamos falando da natureza humana, a gente pode acabar se deparando aí com algumas dificuldades. E justamente por causa dessas dificuldades inerentes aí, né, das afinidades humanas, a gente tem toda uma sistemática sobre como que a gente realmente possa compreender, observar os processos de comunicação nas organizações. Então, se a gente tem essa condição de nos comunicar, né, como uma condição própria da natureza humana, perceba que isso exige até um certo diferencial, né, na nossa maneira de nos entendermos, de transmitirmos ali algumas ideias, de fazermos com que as outras partes realmente entendam o que a gente tem por propósito, por intenção de apresentar. Só que, né, como nós temos emoções, temos sentimentos, nem sempre a compreensão vai ser consolidada. Então, a comunicação consiste nessa transferência de um significado e também na compreensão desse significado entre duas ou mais pessoas. Eu, nesse momento, estou tentando transmitir um conteúdo para você, né, que está aí me assistindo. Eu estou aqui elaborando a minha mensagem, já tenho toda a estruturação de um material, justamente para poder viabilizar que você realmente absorva essa mensagem que eu tenho por propósito apresentar aqui. Mas eu não tenho garantia de que você vai entender exatamente aquilo que eu estou dizendo. É possível que você tenha uma outra interpretação, é possível que você não esteja devidamente atento aqui em mim. Então, isso pode acontecer a qualquer momento. A comunicação, para ela ter eficácia, para ela ter qualidade ali no contexto de trabalho, é imprescindível que a gente tenha essa compreensão não apenas do que eu vou apresentar, do que eu vou transmitir, mas também ter uma forma de ter uma certeza, uma garantia, de me garantir de que realmente aquela outra parte com quem eu estabeleci uma interação entendeu o que realmente eu tive por propósito de apresentar. Que é a maior prova de que o processo de comunicação não acontece de forma simples nas nossas vidas. Eu tenho certeza, né, se você já namora, já namorou muitas e muitas vezes, você, né, e as suas figuras amadas aí, com certeza já passaram por diversas DRs exaustivas, unicamente porque enquanto um falou uma coisa, o outro entendeu completamente diferente aquilo que tinha sido realmente pretendido de ser apresentado ali naquela conversa. Então, a gente tem aí as famosas DRs, né, discutir os relacionamentos, discutir as relações, como uma das causas mais evidentes de que a comunicação não acontece de uma forma simples e natural, como a gente acredita que bastaria ter aí por instinto. Eu falo, o outro me entende. Não é tão simples assim. Por isso, garantir a qualidade da comunicação requer que você também tenha certeza de que a outra parte compreendeu o que você transmitiu ali, o significado em uma mensagem. E a comunicação, como ela pode ser deficiente, ela pode acabar sendo uma potencial fonte de conflitos entre as pessoas no ambiente de trabalho. Se eu estou exemplificando aqui as DRs nas vidas amorosas, nas vidas afetivas, pessoais de cada um, no ambiente de trabalho, a gente não vai ter DR, porque fica um tanto ridículo, a não ser que a gente tenha colegas de trabalho que estejam se pegando fora do expediente, mas a gente sabe que as pessoas podem vir a brigar aqui porque elas não estão conseguindo ter um devido entendimento. Então, falhas nessa comunicação podem propiciar, podem acabar se revelando como origens de um conflito, quando duas pessoas ali no ambiente de trabalho começam a se esbofetear ou trocar algumas indiretas e é uma situação um tanto chata de ser presenciada. Mas, por ser um contexto de convivência, pode ser inevitável que algumas pessoas ali estabeleçam conflitos naquela convivência do dia a dia. Então, a comunicação deficiente ela pode ser uma das principais causas para conflitos no trabalho, e a gente vê que o processo de comunicação, a forma como as pessoas se comunicam, tem algumas funções, como, por exemplo, o controle. Se eu sou um gestor de uma equipe e eu preciso estabelecer aqui um direcionamento, apresentar uma ordem de comando para que todos executem exatamente aquilo que eu estou propondo que seja feito,
Eu preciso garantir que todos estejam me entendendo, que todos estejam ali devidamente sintonizados, atentos no que eu realmente estou apresentando. Então eu exerço o controle. Eu posso até mesmo me certificar se as pessoas realmente estão me entendendo, estou controlando como que as informações vão fluir aqui nesse contexto de trabalho. Temos também a condição da motivação. Eu particularmente falo sempre aí para os meus alunos, nós seres humanos somos carentes por natureza. Então, a simples condição de a gente poder estabelecer interação com outras pessoas é uma condição que nos motiva. Nós não nascemos para sermos sozinhos, a gente precisa ter convivência, a gente precisa conversar, a gente tem essa necessidade de interagir com outras pessoas. Isso possibilita a motivação. No ambiente de trabalho, até mesmo como uma das principais evidências levantadas pelo experimento de Hawthorne, pela equipe de pesquisadores liderados por Elton Mayo, lá no início do século passado, na década de 1920, 1930, depois acabou se consolidando as ideias para a década de 1930, a gente teve isso como uma evidência. Quando os funcionários poderiam conversar uns com os outros, a motivação deles ficava maior. Surge inclusive a noção de homo social, o homem que se motiva para o trabalho porque ele reconhece que ali ele está sendo acolhido pelos seus colegas, ele pode conversar, ele pode trocar ideias, ele pode até mesmo compartilhar ali algumas condições da sua vida pessoal, A gente tem essa necessidade, a gente precisa o tempo todo conversar com outras pessoas. Então isso nos desperta motivação. A questão da expressão emocional, nós expressamos as nossas emoções quando podemos falar sobre elas, especialmente quando tem alguém ali disposto a ouvir. Nós estamos estabelecendo uma conversa, estamos estabelecendo uma comunicação, tanto que o processo terapêutico acontece exatamente através do diálogo, através da fala. Não é que você no ambiente de trabalho vai buscar terapeutas, querer exigir ali que seus colegas de trabalho sejam psicólogos, não é isso. Mas você pode expressar alguma dificuldade, você pode até mesmo observar que se você estiver percebendo alguma insatisfação no trabalho, você acaba constatando que você não é o único que está insatisfeito naquele ambiente de trabalho, justamente porque você pode expressar as suas emoções, além, claro, da transmissão de informações. Alguns detalhes, algumas orientações são imprescindíveis, para que todos que estejam atuando ali naquela organização tenham o entendimento, saibam exatamente o que seja esperado do resultado do trabalho a ser desenvolvido ali em uma equipe. Então, a comunicação é uma das habilidades que todos nós temos enquanto pessoas e justamente por isso corresponde a uma atribuição para a área de gestão de pessoas. A área de gestão de pessoas ela pode intervir para garantir que a comunicação entre funcionários em uma organização ocorra sempre de modo eficaz, ou seja, que o que realmente seja pretendido ser transmitido ali para os meus colegas de trabalho seja efetivamente compreendido, não criando margens para conflitos, e mesmo se surgirem conflitos, caberá também aos profissionais de RH, aos profissionais de gestão de pessoas que possam intervir sobre esses conflitos. Nós também temos aí a condição de que os propósitos do trabalho, as expectativas dos clientes que são atendidos pela nossa organização, são pontos extremos, que precisam ser muito claros para que os nossos funcionários saibam como desempenhar as suas tarefas. E para eu saber o que eu tenho que fazer e como que eu tenho que fazer, é imprescindível que eu tenha essa condição de me comunicar, saber me expressar, saber ouvir, saber interagir com as outras pessoas que apresentem ali opiniões ou sugestões de como que o meu trabalho possa ser melhor desempenhado ou seja realizado de uma maneira mais coerente às expectativas dessas outras pessoas. E aí a gente observa que todos os líderes nas equipes precisam saber se comunicar. Se eu sou um gestor, se eu estou à frente de uma equipe e eu preciso dar um direcionamento do trabalho, explicando para todos ali o que a gente realmente deva fazer, é imprescindível que eu tenha essa condição de saber me comunicar, saber me fazer ser entendido por essas outras pessoas. Saber garantir que as outras pessoas realmente vão entender o que eu falo é dominar uma habilidade de comunicação. Então, a comunicação acaba sendo representativa também de uma habilidade interpessoal, porque a gente precisa saber como expressar nossas ideias, como esclarecer, orientar ali os planos de trabalho, para fazer com que todos os demais membros da equipe entendam o que eles de fato deverão fazer, e como que eles realmente precisam ter uma visão compartilhada dos objetivos das suas realizações ali naquele contexto de trabalho. Então a gente observa que comunicar é uma habilidade inerente do ser humano, justamente porque nós temos uma racionalidade, propósitos que possam ser alcançados se a gente atuar em conjunto, mas para garantir essa condição de que todos estejam igualmente comprometidos com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, é imprescindível que a gente tenha essa condição de explicar para as outras pessoas o que a gente realmente deva se comprometer a fazer. Então, ter essa condição de saber me comunicar é uma habilidade própria do ser humano,
Porém, né, não são todas as pessoas que dominam a competência para se expressar de modo efetivo. Nós temos aí desde as condições de pessoas que sejam extremamente tímidas, né, ou até mesmo pessoas que usam jargões um tanto herméticos. Uma vez eu tive um professor de direito que me falou isso: Fred, você não precisa ficar tão aflito, né, porque se você não está conseguindo estudar para a prova, o meu vocabulário não é tão hermético assim. Eu não sabia o que era hermético. Se você também não sabe, depois pesquisa aí no Google, né? Mas tem pessoas que realmente usam vocabulários muito rebuscados que acabam fazendo com que essa seja uma atitude que inviabilize a compreensão, o entendimento das outras pessoas. Eu posso apostar que você tem algum colega, né, que é muito metido a inteligente, intelectual, e usa umas palavras, falam de uma tal maneira que ninguém consegue entender o que ele está dizendo, né? Então, isso é uma deficiência dessa habilidade de saber se comunicar. E mais ainda, existe a diferença entre a condição de informar e comunicar. Eu sempre brinco que quando eu tinha lá meus 18 aninhos, estava começando a sair de casa, né, ir para as festinhas e tudo, eu só avisava assim em casa: ó, tô saindo. Na hora que a chave estava na fechadura, vinha todo aquele interrogatório da minha mãe, né? Tá indo aonde, com quem, volta que horas, tá levando blusa de frio, tá levando, enfim, preservativos. Vinha todo aquele interrogatório. E aí eu brincava, né? Falava: olha, eu estou informando que eu estou saindo, não estou comunicando. E na mesma hora um sapato voava na minha direção, então eu tinha que sair correndo de casa, né, sem dar muitas explicações. Essa é a diferença entre informar e comunicar. Quando a gente vai informar, a gente vai apenas transmitir uma informação, transmitir uma mensagem. A informação tem uma via única. A comunicação, por sua vez, implica em considerar, perceber como que o outro entendeu aquela informação que você transmitiu para ele. Então a gente tem essa sutil diferença. Informar é uma emissão unilateral de um dado, de uma informação, de alguma mensagem. A comunicação, ela implica em considerar o entendimento, né, entre as partes envolvidas, e por isso se torna uma transmissão em via de mão dupla, né, implicando aí em observar as reações do outro para confirmar se ele realmente conheceu, compreendeu, né, teve o devido conhecimento daquilo que você tem por intenção fazer com que seja um conhecimento, uma informação comum, que os dois ali estejam entendendo exatamente aquilo que é transmitido, né, de um para o outro. Então, a gente observa que a qualidade de comunicação pode ser determinante para um conflito em uma organização de trabalho, quando a gente tem um excesso, né, da preocupação concentrada unicamente em informar, e muitas vezes eu tenho a minha visão de que aquele trabalho é muito simples de ser feito, né, eu já tenho meu conhecimento, mas se eu apenas informo: olha, você tem que fazer isso, se vire, né, é muito óbvio, porque eu sei, aquilo que eu sei não corresponde à mesma condição do outro. O outro pode não saber. Então a gente vê aí uma diferença, apenas apresentar um objetivo, né, uma expectativa de um desempenho no trabalho, mas também ter essa condição. Bom, não basta apenas eu informar para o meu funcionário, para o meu colega, o que ele tem que fazer. É imprescindível que eu explique para ele e observe, né, se ele realmente está entendendo aquilo que vai ser esperado. Muitas vezes acontece nas organizações as pessoas não saberem se comunicar e a gente tem aí essa falha, né, na comunicação, justamente porque um acredita que aquela informação já está muito evidente, muito óbvia, mas o outro ainda não tem esse mesmo entendimento. Então essa falta aí de compreensão, de empatia, inviabiliza a qualidade na comunicação, representando aí uma das maiores dificuldades que nós temos, né, até mesmo para estabelecermos convivências. Para eu garantir que eu consiga construir boas convivências com outras pessoas, sejam membros da minha família, seja pessoas da minha vida íntima, da minha vida pessoal, ou até mesmo com os meus colegas de trabalho, é imprescindível que eu saiba como me comunicar. E justamente por isso a gente tem toda a sistemática da comunicação como um tema de estudos na área de comportamento organizacional. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.